A paz do Senhor Jesus a todos nossos irmãos da Adba Sadia. Quero louvar a Deus e agradecer pela presença de cada um dos nossos irmãos hoje de manhã na Escola Bíblica Dominical. Nós aprendemos sobre o tema disciplina na igreja, aprendemos sobre a questão que a igreja, os líderes da igreja precisam aplicar a disciplina nos seus membros quando eles erram, falham diante de uma situação que necessita ser disciplinados. Aprendemos sobre o problema que aconteceu lá na igreja em Corinto e não tinha disciplina. Então Paulo escreve aquela igreja porque o enteado estava tendo relacionamento, né, com a sua madrasta. Aprendemos sobre a questão da santidade de Deus. Quando você não disciplina alguém, você está afrontando a santidade de Deus. Então nós aprendemos temas maravilhosos abordados sobre alguns exemplos de que pessoas que erraram e que foram disciplinados. Aprendemos também que a disciplina ela faz parte da vida cristã, né? Conforme é o texto de Hebreus, capítulo de número 12, onde diz que qual é o filho que o pai não corrija e aquele que aceita a correção, Deus o tem por filho, e quem não aceita a correção, não suporta a correção, Deus o tem por bastardo. Então, a igreja não pode perder esses princípios, esses valores de disciplina. Por quê? Porque a igreja não é uma agremiação, a igreja não é uma ONG. A igreja, ela é lavada, remida pelo sangue de Jesus, ela é a noiva de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo, e quando o membro está realmente doente, ele precisa ser cuidado e precisa de um tratamento. Assim é a igreja também. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, a igreja não pode ser uma igreja anêmica. A igreja anêmica é aquela igreja que o pastor usa mais a misericórdia do que a disciplina. Então, tem que haver a disciplina, mas com amor, com carinho, e não pode jamais ser complacente com uma questão tão séria que é a questão da disciplina na igreja. E a disciplina, ela serve para a pessoa refletir sobre suas falhas, sobre seus comportamentos e passar um tempo e depois ser reintegrado à comunhão da igreja. E isso está na Bíblia Sagrada e é importante. Outro tema que nós abordamos é que hoje você vê aí nos debates teológicos, a maioria, quando se coloca, se alguém tem que procurar um pastor para dizer para ele quando pecou, quando errou, para que as coisas sejam feitas conforme a Bíblia orienta, a maioria dizem que não precisam. Então, a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcançam a misericórdia. Então, você precisa de um líder, sim, espiritual, que sempre está orando por você, cuidando da sua vida, e quando você falha, você também há uma necessidade de você fazer isso. Quando você não faz, aí Deus faz o que Deus fez lá com Davi. Davi não confessou seus pecados diante de Deus e Deus enviou o profeta Natan para que o pecado dele fosse desmascarado. Então, meus irmãos, há uma necessidade de os pastores odiernos ser amorosos, entendeu? Mas não deixar que essa amorosidade ela possa evitar que você pratique a disciplina na igreja. Ok? Falamos também sobre a questão do amor. Porque Deus é amor, mas o amor não é um Deus. Entende? Deus é amor, mas o amor não é um Deus. O amor é um dos atributos de Deus. Então as pessoas confundem, porque Deus é amor, mas Deus também é juízo. Deus também, ele não fleta com o pecado. Então nós temos que entender isso. Então essa expressão desse mundo, dessa mídia midiática, é porque Deus é amor, porque o meu Deus é isso, é o seu Deus, mas o Deus da Bíblia que nós devemos seguir, ele é totalmente diferente daquilo que você ouve aí na mídia e principalmente pelos artistas famosos aí, que eles mesmos criam, né, os seus próprios pensamentos, né, totalmente fora dos padrões que a palavra de Deus nos orienta. Então, é necessário nós andarmos na presença de Deus, vivermos e buscarmos uma vida de santidade diante de Deus e sabermos que quando nós erramos, pecamos, erramos o alvo, de tal maneira que é algo que necessite ser levado para a igreja, que necessite de uma atenção do pastor, isso seja levado e o pastor, com amor e com carinho, trate isso daí, para que a igreja também vejam
que esse tipo de comportamento, de pecados, né, de escândalos, eles têm que ser cortados. Os membros da igreja, principalmente com obreiros, principalmente com pastores, que erram, que também falham, porque nós não somos perfeitos. Eu disse lá que não tem um grupo predileto de Deus e Deus não tem queridinho, filho queridinho, como diz, o personagem bíblico era diferente, Deus tratava diferente. Não, isso é uma visão da cabeça de muitos pastores, mas biblicamente não, porque se fosse o homem segundo o coração de Deus, como Davi, Deus não tinha exposto o pecado dele. Então não existe isso. Outra coisa, se fosse também como um dos homens de mais experiência com Deus, como foi, por exemplo, Moisés, não teve essa. Quando Moisés errou e falhou contra Deus, Deus diz, olha, eu falei para você falar com a rocha. A rocha o acompanhou, esse povo, em toda a jornada no deserto, e essa rocha era um símbolo de Cristo. Deus disse, você era para falar com a rocha, você feriu a rocha. Então você não vai entrar na terra prometida e acabou. É assim que Deus trata as coisas, entendeu? Deus, ele é um Deus de santidade, é um Deus de princípio e de valores. E ele nunca se mostrou aliviando erros, seja de qualquer que fosse, seja de rei, seja de profeta, seja de qualquer pessoa. Então, a lição dessa manhã, ela nos abençoou de forma muito contundente, foi uma bênção, onde nós aprendemos, os irmãos puderam participar, e você que não está participando da nossa escola bíblica dominical, todo domingo de manhã, ali na Adba Sadia, na rua Amélia Frigério Mancini, 384, em América Brasiliense, você é um dos nossos convidados. Amém? Muitas pessoas, os irmãos estão se despertando, ainda temos outros que ainda estão no sono, né, dormindo ainda espiritualmente, e dormindo mesmo literalmente, não acordam para ir para a escola dominical, mas a nossa oração é que esses também possam estar juntamente conosco. Deus abençoe você, e esse apenas é um rápido resumo da nossa lição, porque ele é muito amplo, realmente o escritor foi muito feliz nesse tema sobre a disciplina na igreja. Deus abençoe a todos.